Olá, seja bem-vindo ao programa Estar Bem, um programa que tem foco em prevenção e promoção da saúde mental. Você está no canal Minuto Naturologia. Me chamo Marcos e o tema de hoje é um tema bem interessante. E, claro, com certeza é um tema relacionado à saúde mental. Nós vivemos numa sociedade onde a beleza ela é muito enfatizada. A beleza está presente de alguma forma em todas as esferas, em todos os contextos que nós vivemos. E muitas vezes isso tem um papel de impacto muito grande em relação à saúde mental das pessoas. Existem padrões de beleza que são colocados, impostos, divulgados pela mídia ou pela média aqui em Portugal, e que as pessoas muitas vezes se espelham. É uma coisa natural, diríamos assim, de fazermos. E tomarmos e termos essas pessoas como padrão de beleza. Mas você está satisfeito com você mesma? Você está ou com você mesmo? Você está satisfeito com seu rosto, com seu corpo? Qual a importância da beleza na sua vida? Ou, se você preferir, o quanto que a beleza ou a feiura faz você sofrer, se você não está satisfeito com você mesmo? Essa questão de estar satisfeito, precisa se buscar um equilíbrio. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar, externa ou esteticamente, ok? Mas a busca obsessiva pela beleza é que expressa um problema grande. E que problema poderia ser esse? Um problema, por exemplo, de insegurança, um problema de autoestima diminuída ou de baixa autoestima, um problema de não aceitação de si mesmo em relação a determinados aspectos do seu corpo ou do seu rosto. Então, a base dessa questão da busca obsessiva pela beleza são essas bases. A insegurança, autoestima diminuída, desejo de ser aceito ou de agradar. E são essas coisas que precisam ser cuidadas. Novamente, nada contra a pessoa buscar se sentir melhor em termos estéticos, mas o problema está nessa busca obsessiva, que muitas vezes é uma questão que é colocada, imposta, digamos assim, pelos diferentes meios de comunicação dentro desse contexto que a gente vivencia. E o sofrimento que isso traz em termos de saúde mental. Existem pessoas que, de alguma forma, deveriam, ou pelo menos a maioria considera pessoas bonitas, mas que se sentem absolutamente feias. E essas pessoas, que para a maioria são bonitas, mas que se sentem feias, elas têm provavelmente essas dificuldades que eu citei há pouco. Outras pessoas se sentem que não correspondem àqueles padrões que são impostos muitas vezes, e o que está por trás desses padrões são formas de consumo. O que está se buscando é fazer com que as pessoas consumam, comprem, adquiram aqueles produtos ou aqueles serviços que, no primeiro momento, prometem, muitas vezes de uma forma absolutamente equivocada e irreal, transformações em termos, ou uma grande transformação em termos de beleza. Então, é essencial que a gente reflita sobre isso, fazendo uma crítica sobre esse padrão, sobre essa ênfase na parte exterior, na parte estética apenas. E nós voltemos àquele antigo discurso e que muitas vezes foi deixado ao longo do caminho da vida pela gente e por outras pessoas a respeito da beleza interna. Eu já ouvi de clientes ou pacientes no consultório o seguinte: Marcos, era lindo. Quando abriu a boca, sai de baixo, digamos assim, sai fora, né? O Marcos era muito, muito, muito bonita, mas quando abriu a boca, não dá, não dá. Ou seja, a beleza estética, a beleza exterior, é uma beleza que ela, se ela não tiver alguma coisa, talvez alguma coisa seja até pouco, internamente, aquela beleza exterior, ela não vai se sustentar. E muitas vezes essa beleza exterior, ela funciona como um papel de presente. E o papel de presente, ele simplesmente é um
papel de presente. Por mais bonito que ele seja, por mais interessante que ele seja, diferente, criativo, ele continua sendo apenas um papel de presente. Então, se o interior daquele presente, ou se dentro daquela embalagem, daquele pacote, daquele presente, não estiver um conteúdo interessante, provavelmente o papel não vai significar absolutamente nada. Então, nós precisamos voltar a cultivar as virtudes, as características da beleza interior, daquilo que é bonito interiormente falando. E eu queria perguntar para você, e além de perguntar, em primeiro lugar, pergunta, o que você acha que é isso? O que é beleza interior para você? O que é ter um interior bonito, diríamos assim? E agora eu vou pedir para você escrever nos comentários o que você acha que é, quais são as características de uma pessoa que é bela interiormente. Quais são os valores que para você são valores que expressam que uma pessoa realmente é bonita por dentro, diríamos assim. Eu sei. Tem algumas pessoas que falam, ah, Marcos, é bonito por dentro e por fora. Ou é bonita por fora e por dentro, ou é bonito por dentro e por fora, e bonito por fora e por dentro. Mas, para você, novamente, quais são os valores internos? E você acha isso realmente importante? O cultivo desses valores, desses princípios, desses sentimentos, desses comportamentos, dessa forma de ser internamente falando? Você acha que realmente você tem dado mais ênfase para a parte exterior sua, para a parte estética sua, do que para a parte interior? Você está satisfeito com a sua autoimagem? Você está satisfeito com o seu rosto? Você está satisfeito com o seu corpo? Como é que é isso? Escreve para a gente nos comentários. E fale, se você se sentir à vontade, o impacto que isso tem causado em termos de saúde mental, principalmente se for de uma forma negativa. Ah, eu sofro muito porque eu tenho uma orelha assim, por exemplo. Ah, eu me odeio, detesto meu rosto porque eu tenho um nariz assim, por exemplo. Enfim, fala pra gente, porque a partir também daquilo que você disser, nós vamos trazer novas informações e novos vídeos relacionando isso, esses conteúdos, com a saúde mental. Me chamo Marcos, sou psicólogo, neuropsicólogo, mestre em saúde mental e atualmente doutorando em neuropsicologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Cuide-se e lembre-se, emocional melhor, vida melhor. Se você se lembrou de alguém quando você viu esse vídeo, compartilhe. E eu já tinha pedido para você comentar, então lembre-se também de curtir, porque a partir daí o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e pode ser oferecido a outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.